Fala galera, beleza? Bem-vindo à parte 4 do nosso shot de containers. E nessa parte eu quero falar um pouquinho sobre os outros conceitos importantes que a gente ficou de falar do vídeo anterior. Então galera, primeiro de tudo, monitoração. Então monitoração é algo importante você ter para os seus containers. Mas como você monitora? Uma forma simples e raiz é você executar o comando docker stat, onde ele vai mostrar dentro de um host como que está aquele determinado container, quanto ele tem de utilização de recurso e assim por diante. Mas isso daí no ambiente corporativo começa a ficar muito difícil, você não consegue ter controle disso. Aí que vem o próximo passo, né, que é você ter um software que faz isso para você. E aqui são alguns exemplos de software. Existem diversos softwares que já gerenciam isso daí para você. Como por exemplo, Datadog, CloudWatch, SolarWinds, Prometheus, Dynatrace, Sysdig. E galera, tem muitas opções. Se você for colocar na internet, você vai ver que tem alguns que são de graças, outros não. Tem alguns free gratuitos. Tem alguns tiers que são gratuitos, tem outros que já você tem que fazer uma aquisição de licença. Se você utiliza a AWS e utiliza um dos serviços que eu vou falar mais para frente, como por exemplo ECS ou EKS, ou nem utilizando um desses serviços, mas se você quiser integrar, o próprio CloudWatch, ele tem alguns insights referentes a container que pode te ajudar. Então é importante que você tenha isso em mente, que quando você se torna enterprise, quando você tem uma empresa e essa empresa está utilizando os seus containers de forma de produção, é importante que você monitore eles. E essas são algumas ferramentas. Então eu falei do CloudWatch aqui, e o CloudWatch é uma solução que aí financeiramente ela sai bem barato e fácil de gerenciar. Além de métricas de monitoração, a gente precisa também ter logs do container. Como nós vimos, o container, ele na fase de execução, ele está lá, ele tem as suas logs, mas depois que ele morre, as logs simplesmente somem, ele some. Então a gente perde essas informações. Por isso que é importante que a gente tenha, por exemplo, um host, né? Temos nosso host, que é o nosso servidor, dentro dele tem um container. Idealmente esse container precisa jogar as logs que seja, galera, ou para esse host, ou melhor ainda, esse container ter algum agente instalado que joga em algum lugar. Pode ser um CloudWatch, pode ser um Datadog, pode ser algumas outras opções. Mas é importante que essas informações sejam jogadas em algum lugar. Porque se der algum problema nesse container, você não vai achar mais essas logs. Mas se essas logs estiverem aqui no host ou estiverem em algum outro software, você consegue pegar essas informações. Mas ok, vamos supor que você não vai colocar essa opção, que você está só fazendo um teste. Você consegue pegar o status atual desse container. Como? O status do log é executando um docker log e o image ID. Então docker log, você vai pegar as informações de log desse container. Então tá bom, a gente vai executar isso daí um pouquinho na prática. Storage. É algo importante você ter em mente, eu não sei se você reparou, mas o que acontece? Nós criamos um container. Este container, galera, ele veio do quê? De uma imagem. Essa imagem gerou um container. Esse container, ele executou o quê? Um comando. Ele fica executando um comando. Que seja um NGINX, que seja uma outra aplicação, mas ele está executando através de um comando. Qual é o ponto aqui? Se ele morre, se acabou esse container, ele morreu por algum motivo, então eu vou fazer um risco aqui. Você vai ter que recriar um. O que você vai fazer? A sua imagem, ela vai para criar um container novamente, que vai executar aquele comando novamente. Qual é o problema aqui? É que essa imagem, ela está com os dados daqui, que é o mesmo do dado aqui. Então se esse container estava rodando por 15 dias, se tivesse algum dado localmente armazenado dentro dele, aqui dentro, ali em cima, ele teria perdido esse dado. Por isso que os containers, eles não podem ser stateful, eles precisam ser stateless. Eu já falei bastante sobre esses conceitos aqui no canal. Se você não conhece, dá uma olhada, pausa esse vídeo e vai dar uma olhada. Mas o que acontece? Você armazena os dados localmente nesse servidor, não dá para ser Docker. Ele precisa estar armazenado em algum lugar, que seja um banco de dados externo, que seja um S3 ou que seja alguma outra coisa. Mas esses dados você não pode armazenar, porque os dados, ou por padrão, ele é o que? Efêmero. Efêmero, galera, é que ele não persiste após você reiniciar ele. Então você perde os dados. E se eventualmente sua aplicação fala o seguinte, ó, não, eu preciso, porque eu preciso às vezes ter dado local nesse servidor. O que é estranho, mas vamos supor, você precisa porque você precisa. Então o que eu faço? Eu posso utilizar aí, por exemplo, tem duas soluções, um S3, por exemplo, ou se não eu posso utilizar um EFS, que é um Elastic File System,
que faz um export de NFS se a gente estiver falando de servidores Linux. Então tá bom. Toda vez que alguém coloca um dado aqui localmente nesse servidor, ele não vai ficar aqui. Ele vai ter que ficar dentro do S3. Ou que seja, montar o NFS localmente. Porque se eventualmente deu esse problema nesse servidor aqui, o que eu consigo fazer é o seguinte, montar esse NFS aqui e pegar os mesmos dados. Ou se não, galera, eu posso ir até o S3 e pegar a informação. Então o importante é você saber que se você precisa de dados persistentes, você tem que utilizar soluções NAS como NFS, NetApp, o EFS ou qualquer NFS que você quiser, porque ele vai te ajudar nesse sentido de compartilhar os dados. Porém, galera, ele pode matar a performance, né? Eu coloquei até matar porque dependendo da solução, a performance não é tão legal. Então talvez não seja a melhor solução. Tem que pensar bem. S3 é uma boa opção onde você armazena objetos, porém também tem um pequeno delay porque você faz conexões REST. Você tem que fazer chamadas como, por exemplo, um post, um get, um update, enfim. Você tem que baixar os arquivos, então ele não é tão interativo assim. Ou você usa um iSCSI, ou REST, como eu falei, né? O S3 vai ser REST, ou você usa alguma outra solução que também seja REST, que seja um Google Drive da vida. Então o storage, galera, ele é um pouco mais complexo. Por isso que as aplicações geralmente são microserviços, elas não armazenam dado internamente, mas quando você quer rodar um banco de dados, que existem situações, aí eles utilizam soluções como essas que eu falei. Ou um NAS da vida, que pode matar um pouco a performance, um iSCSI ou alguma outra solução. Galera, aqui é só uma imagem que eu peguei do Docker Conference de 2018, que eu achei muito interessante, aonde ele fala exatamente sobre isso. Então você tem o seu Docker, esse Docker ele roda dentro do seu host, e se ele precisar pegar os dados ou armazenar dados, ele tem a opção de por fibra, pegar um bloco aí por fibra, né, o que é o iSCSI que eu falei, ou NFS também, ou se não, através de APIs de algum software fazendo as chamadas REST, que é o GET, o PUT e assim por diante. Então, para você ter dados, acessar esses dados e você precisa ter esses dados, o ideal é que você utilize alguma dessas soluções, levando em consideração os pontos positivos e negativos que eu falei anteriormente. Além disso, galera, algo que é possível você fazer com essas parametrizações é você limitar o recurso do seu container. Então, imagina, você tem lá o seu host, ele tem 10 CPU e ele tem 20 de memória. Se você precisar executar vários containers aqui dentro de aplicação diferente, você não é obrigado a deixar que eles utilizem quanto eles quiserem. Então imagina, esse daqui começa a utilizar muito e só ele está usando 80% de recurso. Então você não é obrigado a deixar isso permitido. Não é obrigado e não é nem uma boa prática. Então o ideal é sempre você falar, ó, esse daqui tem 1 de CPU e, sei lá, 100 de memória, esse daqui vai ter 2 de CPU e 200 de memória, e assim por diante. Então você limita. Como você limita? Através desses parâmetros aqui que estão acima. Aí, como que essa limitação acontece? Por baixo nível, ele acontece através de cgroup, que é um módulo que tem dentro do kernel Linux, que ele deixa você fazer esse tipo de coisa. Que você consegue fazer aí a restrição através de CPU e limite de memória também. Então é isso aí, galera. Deixa eu mostrar um pouquinho disso na prática para vocês, como que isso daí funciona. Então eu estou aqui dentro do meu servidor, que a gente está utilizando desde o começo, ele não tem nada rodando. Eu vou rodar agora um Docker Run Nginx. Opa, Docker Run Nginx. Deixar ele escolher qualquer nome. Aí eu vou abrir outro terminal, vou dar um Docker PS. Aqui ele está rodando normalmente. Primeira coisa que eu posso fazer, galera, é um Docker que a gente viu, que era o Docker Stat. Que é para monitorar. Opa, Stats. Faltou um S. Legal. Olha só, ele está mostrando o quanto ele está usando de CPU. Veja, praticamente nada. Então vamos mudar um pouquinho a situação. Eu tenho uma terceira conexão nesse servidor. Eu vou fazer um looping. Então, deixa eu pegar primeiro o IP dele. Então, docker inspect. Então, while true do. Eu vou fazer um monte de requisição, tipo um DDoS nesse servidor. Começou. Olha só. A memória aumentou e a CPU está aumentando. Então eu estou monitorando aqui através do stat como que está o comportamento desse servidor.
eu consigo ver informações de memória, CPU, NET, Block I/O e muitas outras informações. Galera, só lembra de um ponto importante. Não é o ideal que você monitore através dessa maneira como eu estou monitorando aqui, porque existem soluções que fazem isso. Você consegue baixar softwares, como eu falei anteriormente, que vão te dar um insight melhor. Agora, se você só está analisando mesmo um jogo rápido, só quer ver, está dentro do servidor, use o status que ele já vai te mostrar uma informação. Então ele virou 0 porque eu cancelei aqui. Outra coisa importante é você olhar as logs. Então, a gente falando de monitoração, agora de logs. Então, docker ps, docker logs. Olha só, eu consigo ver todas as logs que aconteceram. Então, tá vendo tudo esse monte de curl aqui? É o while que eu rodei, que fez um monte de conexão, um monte de requisição. Então, através do Docker Logs eu consigo ver essa informação. E, novamente, se você ainda não tem um software que faz isso, dá uma olhada no vídeo que eu postei sobre Datadog aqui no canal, que eu falo um pouquinho das funcionalidades dele. Ele é legal porque você conseguiria ter um agente que ele pegaria todas essas logs e conseguiria gerar gráficos, gerar alertas baseado em alguma coisa que ele encontra de anormal. Então dá uma olhada nesse vídeo. Ele funciona tanto para logs, como também ele funciona para a parte de monitoração. Então é isso daí, galera. Esse vídeo é um vídeo um pouco mais rápido, onde eu gostaria só de mostrar os stats e também mostrar para você a parte de logs. E eu aguardo você no próximo vídeo, onde eu vou falar como funciona a questão de orquestradores. Então até daqui a pouco.